Olá pessoal, tudo bem? Prazer, professor Bruno Luna falando aqui para vocês um pouquinho, né? Primeiramente agradecer o convite mais uma vez do amigo Marcos e todo mundo, da Amanda, né? Todo mundo que faz aí o IESP, estando aí pela segunda vez nos highlights do IESP, né? Agora no oitavo, tá? Estivemos juntos em Aracaju, né? Foi uma experiência muito legal, foi presencial e agora proporcionando mais uma vez esse encontro e agora mais à distância, né? Junto aí com o pessoal de Juiz de Fora, o pessoal de Minas, essa terra querida, que espero estar aí novamente em breve, tá? A ideia hoje é a gente discutir um pouco aqui sobre dispositivos supraglóticos, é uma conversa bem rápida, né? Uma atualização aí, uma ênfase, digamos assim, sobre alguns pontos, algumas ideias que vêm sendo comentados nos últimos eventos, né, os grandes eventos aí da terapia intensiva, da urgência e emergência, e aí é importantíssimo você, aluno de pós-graduação, você enfermeiro, né, você que vai cursar uma pós-graduação, é importante estar sempre atento a essas atualizações, a essas recomendações mais atuais, né? Então, lembrar de sempre atuar com base em evidências, tá bom? Então, eu tenho muito pouco tempo, então vai ser uma coisa bem objetiva, bem rápida. Espero que seja interessante para vocês, tá bom? Então, nossa conversa vai ser sobre o uso de dispositivos supraglóticos por enfermeiros em emergência, tá bom? Então, a gente sabe que por muito tempo a, a intubação orotraqueal, né, endotraqueal, realizada pelo médico é a primeira escolha, né, sempre foi a mais pensada. Os próprios serviços e gestores também pensam em fazer, em dar uma ênfase maior sobre isso, né, até pelo custo. Eu já fui gestor de uma rede de urgência e emergência aqui na região metropolitana do Recife e a gente tem que levar sempre em consideração os custos, né, os valores. Então, querendo ou não, a intubação orotraqueal, endotraqueal, o uso do tubo endotraqueal é sim a ferramenta mais barata, né, de menor custo para o sistema de saúde, principalmente quando a gente está diante de uma situação como a gente se encontra atualmente, né, de redução de investimentos na saúde, e aí tudo fica realmente muito mais complicado, né? Então, eu sempre gosto de falar isso porque muitas vezes o enfermeiro está lá na ponta, está lá no serviço, ele não pensa nos custos, né? Ele não pensa de forma na posição de um gestor. Então é importante a gente ter isso em mente também. É muito mais barato a gente ter apenas o tubo endotraqueal. Por isso que, infelizmente, né, muitos serviços, muitas prefeituras, muitos hospitais apenas adquirem, compram o tubo endotraqueal e um kit lá qualquer ai, laringoscopia e disponibiliza para os serviços, né? Mas é importante a gente ter isso em mente. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom? Para quem não me conhece, eu tenho mestrado em saúde no meio ambiente, na área de biotecnologia. Sou enfermeiro, né, especialista em emergência, atuo no SAMU, na UPA e também estou voltando agora para a terapia intensiva, né? Também é uma área que eu gosto, eu acho muito interessante, a gente aprende assim de uma forma incomparável, né? Então vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, o que são dispositivos supraglóticos, né? São dispositivos empregados para ventilar paciente e na administração de oxigênio ou anestésicos inalatórios acima das cordas vocais, né? Então, da glote para cima, tá bom? Então, são dispositivos que não são dispositivos tão invasivos, digamos assim, né? São dispositivos que o próprio enfermeiro pode utilizar com base na legislação que a gente vai ver já já, né? A gente tem diversos tipos, né, de materiais, diversos equipamentos supraglóticos ou extraglóticos, como a American Heart Association utiliza. Tá? E a gente tem a primeira geração, esse primeiro lado esquerdo aqui nosso, as de segunda geração, esse terceiro lado, ou esse segundo lado aqui no lado direito, e temos ainda os dispositivos de terceira geração, com tecnologia maior, com dispositivos aí onde eu consigo visualizar, né, por meio de câmera,
qual a inserção do tubo, enfim. Então a gente tem toda esse desenvolvimento tecnológico, mas óbvio, né, que a gente vai usar mais essa máscara laríngea clássica, né, esse primeiro modelo aqui em cima é o modelo que a gente mais utiliza e que a gente tem nos serviços, né? E também, felizmente, é o modelo mais, digamos, simples da gente utilizar e extremamente eficiente, né? Vale salientar isso. A gente, né, muitas vezes fica pensando nessa tecnologia, sim, ajuda bastante, mas os estudos e a prática mostram isso para a gente, que os dispositivos mais simples são aqueles, né, muitas vezes, que funcionam muito bem, né? O que a legislação diz sobre esse tema? Tem diversos pareceres na internet, você pode pesquisar vários aí. Um deles é esse parecer do Corém de Goiás, parecer número 34 de 2017. Tem um de 2018 da Paraíba, tem de São Paulo, tem daqui de Pernambuco, enfim, tem vários, né? Já é um tema bem conhecido nosso, tá? Então, fala sobre aí a realização do procedimento de intubação por máscara laríngea pelo enfermeiro. Né? E aí eu pulei logo para a conclusão, para ser mais objetivo. Né? E diante de tudo o que foi abordado aí dentro do parecer, ele conclui que o enfermeiro possui amparo legal para realizar o procedimento de intubação por máscara laríngea e o técnico auxiliar vão, né, auxiliar o profissional de enfermagem, o enfermeiro, a realizar o procedimento, né? Se encontrando, né, qualificado para tal procedimento. Então, ele conclui que o enfermeiro é sim um profissional capacitado para fazer esse procedimento, apesar, obviamente, de não ser privativo do enfermeiro. Né? Então, outros profissionais podem utilizar também, mas dentro da enfermagem, apenas o enfermeiro pode utilizar. Né? Recomenda-se ainda que os enfermeiros que atuem em unidades que atendam pacientes críticos, né, UTI, emergência, tenham certificação e atualização periódica dos protocolos internacionais, né? Ou seja, todos os artigos que você pegar, todos os pareceres vão dar muita ênfase sobre isso, sobre o treinamento desses profissionais no uso da máscara laríngea, né? Então, é necessário que, mesmo que tenha um treinamento que disponibilize o material, que esses profissionais façam o procedimento corriqueiramente, é preciso que tenham retreinamentos, né? E isso é muito enfatizado quando a gente trata, por exemplo, da intubação endotraqueal, né? A própria American Heart fala muito sobre isso, da importância de retreinar esses profissionais médicos, né, na realização da intubação endotraqueal e, se no uso também da máscara laríngea ou de qualquer outro dispositivo supraglótico, também tenha um treinamento periódico sobre isso. Tá? Isso é muito importante e aí dá ênfase aos núcleos de educação permanente, educação continuada dos serviços, né, de fortalecer esses núcleos e de você, o profissional de saúde que está no seu serviço, e vez ou outra chega o pessoal da educação permanente querendo treinar, retreinar você, né? Ah, mas eu já sei disso, né? Não, vá lá, né? Abra a cabeça e faça treinamento importantíssimo, tá? Eu já fui de educação permanente de hospital e sei bem o que é isso, né? Tinha que treinar todo o hospital para uso de bomba de infusão contínua, por exemplo. Quando eu chegava na UTI com a minha bombinha lá, pessoal, vamos lá, né? Eu quero 5 profissionais aqui para treinar. E aí muita gente ficava, de novo, Bruno? Eu digo, de novo. Né? Primeiro que é uma meta que a educação permanente tem que ter, né? Visando a segurança do paciente. E segundo, porque é importante esses profissionais treinarem sempre em algum profissional com alguma dúvida. Né? Então, importantíssimo esse retreinamento, tá? Então, ele conclui aí, ó, faz necessário implementar treinamentos contínuos e elaborar protocolos institucionais, né? Então, elaborar, ó, protocolos institucionais. A gente vem falando muito sobre restrição do movimento da coluna, sobre inúmeras coisas novas, né? Mas é importante tudo isso estar respaldado dentro da instituição através dos protocolos, tá? Então, atenção a isso, não vai fazer tudo conforme a sua cabeça, não, tá? Beleza, vamos lá, deixa eu tentar adiantar aqui. Vamos lá, primeiro equipamento, né, e o que a gente vai dar fora a intubação endotraqueal, fora o tubo endotraqueal, é o mais comum nos serviços, né, e é o que mais os profissionais estão habituados a utilizar também. Então, vou fazer uma revisão aqui rápida sobre o que é esse equipamento, como é que a gente utiliza, quais são os cuidados que a gente precisa ter.
De tudo, essa máscara laríngea ela tem a forma de um tubo semicurvo que se inicia um conector padrão, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês, acho que vocês estão vendo esse meu mouse, né? Eu estou aprendendo a utilizar esse programa aqui ainda agora, tá? Então, eu tenho um conector padrão de 15 milímetros e termina com uma máscara, tá? Com suporte periférico inflável. Também chamado de manguito, algumas pessoas chamam de CAF, né? O cuff da máscara laringe, enfim. Funciona basicamente como um balonete lá do tubo endotraqueal, do cuff do tubo, onde a gente vai instilar, a gente vai colocar, né, ar aqui nessa região para insuflar após a introdução da máscara laríngea, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa máscara. Então, interessante a gente perceber, né, e comentar que eu tenho máscaras que são reutilizáveis e tenho máscaras que são descartáveis, né? Cabe aí a gestão definir, né, qual o tipo de material você vai utilizar, né? Recomenda-se, os estudos falam, da máscara descartável, né? Porque a gente não vai ter custo com esterilização, não vai ter todo o trabalho, né, de reesterilizar e também digamos, mais seguro, né? Mais seguro para o paciente, tá? Enfim, então eles têm essa marca dizendo se é utilizável ou não, ou descartável. Se ela for reutilizável, elas são esterilizáveis em autoclave, tá? Na internet, se vocês têm isso no seu serviço, na internet tem vários protocolos, né, do passo a passo de como esterilizar esse material. Eles também têm, né, o volume de ar que eu vou utilizar, dependendo do tamanho desse equipamento. Esse aqui é o número 3, por exemplo, os dois, né? Número 3, por exemplo, onde eu vou usar até 20 ml de ar, né, segundo o fabricante. Tá? Então, sempre fica aquela discussão sobre quanto de ar eu vou colocar, e aí é importante utilizar o que o fabricante recomenda, assim como na sonda vesical de demora, a gente colocar água destilada, então é importante seguir o volume que o fabricante diz lá para você. Tá? Então, observem isso. Também tem uma linha aqui, ó, linha preta no meio desse equipamento. Essa linha deve estar voltada para o nariz do paciente, tá bom? É uma forma da gente referenciar e saber a correta posição da máscara laríngea, para qual posição, para qual lado ela está virada, tá bom? Então vamos lá, a máscara laríngea vai ser introduzida aqui, ó, vai ficar um pouco acima do esôfago, né? Vai ficar aqui na hipofaringe, certo? E aí vamos conseguir ventilar muito seguramente esse paciente, tá bom? Então, uma vez ela inserida, ela se acomoda na hipofaringe com a sua face convexa, né, em contato aí com a parede da faringe, tá? E a anterior aí se sobrepondo à laringe, beleza? Então, dessa forma, a gente faz a introdução às cegas, o que é uma grande vantagem, como está dizendo aí, mas sem uso aí do laringoscópio, sem uso de nenhum equipamento para visualizar a cavidade oral ou a orofaringe desse paciente, tá bom? O tamanho utilizado, né, depende muito do peso do paciente. Normalmente tem a número 4 nos serviços, é a mais comum da gente utilizar, mas isso aí deve ser seguido de acordo com o tamanho do paciente. Então, se você atua com crianças, no serviço pediátrico, no serviço neonatal, é importante ter, obviamente, o tamanho adequado para cada situação, se é ou não indicado, tá? Então, a gente usa o número 4 para homens, ou para mulheres, ou adultos de 50 a 70 quilos, e número 5 para homens, se você, né, mais comumente você está trabalhando aí no serviço de atendimento adulto, tá bom? A inserção deve ser realizada com esse manguito totalmente desinsuflado, né, sem ar, então você retira o ar antes da introdução. Utiliza aqui um gel hidrossolúvel, né, a gente usa muito a xilocaína, né, nos nossos serviços aí, eu acredito que vocês também são assim, ou qualquer outro gel lubrificante. Então a gente coloca nessa posição aqui, ó, tá? Nesse local aqui, interessantíssima essa foto, porque pouca gente fala, menos até, né, há um tempo atrás eu não tinha visto
uma foto sobre isso, né? As pessoas até diziam nos protocolos, mas não tinha uma imagem. Então essa imagem bem legal, achei na internet e trouxe aí para vocês. Aqui eu passei demais, né? Então a técnica de sessão, você vai pegar ela como se fosse uma caneta, seu dedo indicador vai ficar lá junto à máscara propriamente dita e você vai introduzir, né, fazendo isto, deixa eu ver se eu consigo, fazendo este movimento aqui com o seu dedo indicador, tá bom? Eu acho que tem uma imagem mais na frente para mostrar a vocês. Ops, aqui, tá? Então você consegue visualizar a posição dos dedos, né, do seu dedo, e essa linha, como está mostrando aqui, ó, essa linha preta que fica em direção ao nariz do paciente. Você tem certeza de que está na posição correta, né? Olha aí a introdução. Você utiliza o dedo e introduz até haver a resistência, tá bom? Até você sentir a resistência, não tem muito mistério para o uso dessa máscara, não. Ok? Interessantíssimo a gente usar um rolinho de gaze, né, antes de fixar. Então isso protege contra a mordedura do paciente no equipamento e, obviamente, prejudicando o uso do equipamento. Tá? E eu faço aí a fixação. Ok? São indicados aí para diversas situações e, como a gente está falando, a intubação difícil do paciente, então o médico não conseguiu intubar, ou na medicina de emergência, atendimento pré-hospitalar, na parada cardiorrespiratória, é muito melhor a gente utilizar a máscara laríngea, é mais fácil, mais rápido e a gente consegue ventilar muito bem esses pacientes, né? É restrito aí para uma série de pacientes, pacientes que regurgitam, então leva em consideração que todo paciente que chega na sua emergência, na sua sala vermelha, é um paciente que está com o estômago cheio, né? Leve em consideração isso, então é um paciente aí com obesidade extrema, grávidas, politraumatizados, pacientes que não estão em jejum de forma geral. Então, é interessante a gente pensar nisso aí, porque a máscara laríngea não evita broncoaspiração, tá? Não previne isso. Então, pacientes com baixa complacência pulmonar, alta resistência à ventilação, como paciente com DPOC, por exemplo, impossibilidade de extensão da cervical, então um paciente aí que passou por um acidente de trânsito, por exemplo, né? Algumas patologias faríngeas e há pouco treinamento, né? Ou há pouca familiaridade do profissional quanto ao uso dessa máscara. Outro equipamento mais comum é o chamado Combitube ou cânula supraglótica, né? Também conhecido desta forma. Essa cânula supraglótica tem a mesma, digamos, filosofia, o mesmo princípio da máscara laríngea, onde a gente vai introduzir também as cegas sem o uso de um laringoscópio, onde a base, o cuff, eita, né? Voltando aqui, calma, eu estou correndo quase o tempo, porque já apareceu a plaquinha aqui, o professor Marcos mostrando, você só tem 3 minutos, aí eu fiquei assim, né? Então, ó, eu tenho 2 CAFs, tá? Um proximal e um distal. O proximal ele vai ficar aqui na base da língua e o proximal vai ficar no esôfago, tá? Entre o distal e o proximal eu também tenho orifícios, né? Também tenho saída do ar. Então, independentemente se essa extremidade da cânula supraglótica ou do combitubo ela ficar no esôfago, né? Ou não, ela vai ventilar bem esse paciente. Deixa eu mostrar aqui, essa imagem está melhor, tá? Então, tenho 2 entradas de ar, ok? Onde eu posso utilizar tanto uma quanto outra. Isso aí no teste você vai saber qual está ventilando melhor o paciente, ok? Então está localizado aqui no esôfago e esse ar está entrando aqui para a traqueia. Também pode ser uma localização direto na traqueia, o que não é tão comum, mas pode acontecer sim. Tá bom? É indicado aí no paciente para manter vias aéreas e ventilar esses pacientes A-reativos, tá? Então, um paciente sem reação nenhuma, com respiração deficiente, tem diversas vantagens aí, como a utilização por profissionais médicos, para proteger via aérea contra broncoaspiração, segurança e facilidade no uso, sem uso de laringoscopia, permite a ventilação, né, se o tubo é introduzido no esôfago ou na traqueia, independentemente eu vou ter aí uma boa ventilação. Além disso, não precisar de manipulação da coluna cervical. Então, para os pacientes vítimas de trauma, ele é muito melhor, tá? Então, só pode ser utilizado aí por pacientes completamente reativos. Importante pensar nisso aí. O que é que a American Heart Association definiu, né,
nas atualizações de 2019, recém-publicadas, que no contexto extra-hospitalar tem uma situação de uma baixa taxa de sucesso de intubação traqueal, ou seja, ele leva em consideração que os serviços têm algum índice, né, alguma estatística sobre as intubações, né, de sucesso ou sem sucesso. Então, num serviço com baixa taxa de sucesso nas intubações, é interessante, né, usar aqui uma via extraglótica, tá? Nos serviços com alta taxa de sucesso na intubação, ou tem condições ideais de formação para a implantação do tubo endotraqueal, você pode utilizar uma extraglótica ou um tubo endotraqueal. E no contexto intra-hospitalar, certo? Aí leva em consideração se os pacientes têm formação ou não em via aérea avançada. Os pacientes não, os profissionais, né? E aí posso usar tanto a via aérea extraglótica ou supraglótica, quanto o tubo endotraqueal, tá bom? Então, American Heart define que ou um ou outro podem ser utilizados, obviamente que ambos precisam de treinamento. Na intubação endotraqueal, o treinamento deve ser maior ainda, deve ter uma ênfase maior nesse treinamento, tá bom? E traz também, por exemplo, no uso na pediatria, né? No suporte avançado em pediatria. E ele traz, né, reforçando as informações anteriores de que o uso da bolsa válvula máscara, o nosso querido AMBU, mais conhecido como AMBU, né, ele é mais efetivo, ou melhor, ele é efetivo na reanimação de uma criança em parada cardiorrespiratória. Então não existe grandes diferenças, né, diferenças significativas na ventilação com AMBU, né, ou a bolsa válvula máscara, o reanimador manual, o ventilador manual, enfim, seja lá como você chame, não há diferenças em relação à intubação endotraqueal, tá? Lembrando que em neonatologia, só reforçando também indicações da American Heart, é que a gente não utiliza a intubação, né, de preferência ventilação com pressão positiva, utilizando aí o AMBU, tranquilo? Então, fica aí, né, fica aí a nossa pergunta, qual é o principal cuidado de enfermagem no uso de dispositivos supraglóticos? Vamos lá, pessoal, o que é que vocês acham, né, qual seria o principal cuidado, a principal orientação? Diga aí. Oi? Talvez. Tá, está muito tempo, mas enfim, eu vou adiantar, né? Primeira coisa, né? E antes de tudo, lembrar de estudar, tá? O principal cuidado de enfermagem nesse procedimento e qualquer outro é estudar. Então, ó, se livra aí de qualquer coisa que possa tirar a sua atenção, tirar o seu foco. Então vamos estudar, vamos se qualificar, né? O pessoal do IESP está aí para ajudar vocês, do lado de vocês. Então nada melhor do que a gente estudar e se qualificar, né? Também fica outra pergunta, né? Levanta aí, levanta a mão, por favor. Quem tem máscara laríngea no serviço? Levanta a mão. Ixi, pouca gente demais, né? Pouca gente. Eu vi aqui, pouca gente levantou. Desses poucos que levantaram, quem foi que teve um treinamento aí no último ano do uso da máscara laríngea? Eita, aí pronto, né? Aí foi que diminuiu realmente. Então, o grande problema é justamente isso. Os serviços, a grande maioria não disponibiliza para o profissional de enfermagem a máscara laríngea e quando disponibiliza, esses profissionais muitas vezes não são treinados, tá? Ou muitas vezes não tem até interesse em treinar, tá? Então, é importante de ter isso em mente. Se tiver, treine. Se tiver, faça. Tranquilo, pessoal? Beleza? Obrigado pela interação aí de todo mundo. Tranquilo? Então, ficam aí meus contatos. Me segue lá no Instagram, prof.brunoluna, ok? E meu e-mail, profbrunoluna@gmail.com. Fica aí a foto do meu filhote, Antônio, para vocês. Um forte abraço. Mais uma vez, obrigado a todos do IESP, mais uma vez pelo convite, e precisando de mim, estou aí à disposição. Um forte abraço a todos.